Bom, boa noite, pessoal. Vou aguardar uns 2 minutinhos, então, para ver quem entra na sala, porque hoje, então, a gente fará a vista de prova de vocês, tá bom? Quem não puder entrar agora nesse horário, então, vai gravado para vocês, e aí vocês têm a possibilidade de acompanhar também pelo vídeo que vai anexado na plataforma, tá? Não tem problema, não. Só vamos aguardar, então, 1 minutinho mesmo para que vocês possam entrar, né? Enquanto isso, eu vou dando uns avisinhos aqui, tá bom? Deixa eu até compartilhar aqui o nosso plano de ensino, ok? Então, nós aqui estavam os dias das avaliações bimestrais. Nem sei por que que entrou esse espaçamento aqui. Bom, deixa eu só ver aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Acabou pagando aqui umas coisas aqui. Bom, pessoal, então só lembrando, então, olha, o nosso plano estava marcado para fazer a nossa avaliação bimestral dia 18/6, né? Mas o nosso plano vai para a coordenação e eles acabam, então, né, fazendo alguns ajustes aí em relação às avaliações, tá? Por fim, a nossa avaliação do dia 18 passou para o dia 25, o que não foi uma coisa também muito benéfica para vocês, uma vez que dia 25 aí a condição era de retornar essa prova até o dia 27, que acabou, então, vocês tendo somente 2 dias para realização da prova, né? Mas, por outro lado, gente, apesar de pensar, foi pouco tempo, mas a gente tem que pensar que, por outro lado, esta prova, se vocês estivessem na presencial, seria a mesma prova dada no ambiente presencial, tá? E ela teria que ser feita aí em um horário, né? No horário de aula, de 2 aulas, é lógico, mas que não passaria disso, né? Então, vocês, apesar de fazer em 2 dias, mas estavam em casa, dava tempo de parar, fazer, consultar, né? Então, a gente tem que olhar também essa outra possibilidade aí que, apesar de menos tempo que as outras avaliações, mas que também eram outras condições para realizar a prova, tá? Bom, então, pessoal, como mudou o dia da bimestral, né? Então, a gente não pôde realizar, então, a vista de prova que seria no dia 25, que eu faria, né, na sexta-feira lá. Mas então fica aqui, ó, para hoje, né, que é a data, então, de aulas complementares, tá? Isso aqui são aulas que a gente coloca de conteúdos extras, tá? Dentro da disciplina, porque nós ainda temos essa semana de aula. E é importante que vocês acessem a plataforma, tá? Para que ganhem presença. Quem não entrou para assistir, então, essa vista de prova e não vai entrar amanhã também, que é sexta-feira e que é dia de aula, então deverá, pelo menos, dar um oi lá na plataforma e ver se tem atividade e realizar para poder ganhar presença, né? Porque, ou se vocês que são presenciais e que sempre entram e tudo mais, não tem falta quase que nada, também para vocês vai ser indiferente ter 3, 4 faltinhas ali, né? Mas aconselho, então, que entrem e vejam, tá bom, gente? Então, qualquer coisa depois, eu gravo essas aulas aqui e deixo lá para quem tiver interesse, então, de conhecer esses conteúdos extras, então, tá bom? Bom, então vamos lá para nossa prova, tá? Para fazer essa vista de prova. Deixa eu pegar aqui o gabarito que eu falo para vocês, né? Que eu já explico
Não sei por que que não diminuiu aqui. Só um pouquinho, gente. Que agora, deixa eu interromper aqui o compartilhamento e voltar de novo aqui. Espera lá. Acho que é só maximizar aqui mesmo. Deixa eu sumir aqui. Acredito que vocês estejam vendo, tá? Vou me colocar aqui do ladinho e vou aumentar para que vocês vejam com mais clareza, tá bom? Aqui já é o gabarito que eu falo para vocês nas instruções, né? Onde está, que eu já tenho um gabarito com as respostas que eu espero de vocês da discursiva e com as respostas que tem que ser aqui das questões, então, de múltipla, não é múltipla escolha, né? As já aqui que são oh meu Deus, como é que fala? Tem que escolher alternativas, né? As objetivas, então. Bom, então aí, olha, depois vocês peguem aí a sequência de letrinhas e algumas das questões nós vamos explicar, tá? Para vocês, mas por que que não é isso? E é por isso que eu aguardava vocês aqui na vista de prova para tirar as dúvidas de vocês, tá? Bom, a primeira, como eu falei nas instruções, gente, não era só ler as instruções, mas vai a gravação também, porque na gravação eu mostrei a prova, tá? De antemão e avisei que se começasse a errar, fatalmente erraria o restante, tá? Bom, então vamos lá. A questão número 1 está pedindo aqui, ó, que o código genético é um código universal, estabelece a equivalência entre a sequência de base do DNA e a sequência correspondente de aminoácidos na proteína, estabelecido através da complementariedade entre as bases nitrogenadas púricas e pirimídicas, que são essas bases que formam, então, esse DNA, né? E DNA, a gente sabe que depois é o molde para o RNA também. Então, falando aí, né, dessa molécula maravilhosa que é o DNA. Bom, então, em relação a isso, descreva quais são as diferenças, né, que existem entre DNA e RNA. Então, isso aqui, entre esses dois ácidos nucleicos, é que eu queria que vocês, então, escrevessem a respeito das diferenças que eles têm. Conforme a gente falou em aula, né? Existem, então, olha lá, diferenças, quais são as visíveis que eu vejo? Que é na composição, né? Que a gente vai ver que o açúcar e as bases nitrogenadas são diferentes. Na estrutura, uma é fita simples, a outra é fita dupla, né? Que a gente sabe bem. E a função, né? Que a gente vai dar aqui nas respostas, então. Em relação à diferença de composição, está na base nitrogenada e no açúcar, tá? Então, no DNA, adenina, timina, guanina e citosina, enquanto no RNA é o quê? Uracila no lugar da timina, então, mas as outras ainda continuam. Adenina, citosina e guanina, tá? O açúcar, em relação ao açúcar, o DNA é desoxirribose e RNA é a ribose. Pronto, coloquei aí em relação à composição desses ácidos nucleicos. Qual outra? Estrutura. DNA é molécula, né, que possui duas fitas, que elas são antiparalelas e que formam uma dupla hélice, não é isso? Enquanto o RNA é apenas uma fita única, tá? E depois, em relação à função, DNA, ele armazena e transmite, então, olha, informação genética, né? E, além de tudo, ele serve para quê, gente? Ele serve de molde para a síntese da molécula de RNA. Essas são as funções básicas. Se eu vou para a função do RNA, o que que é? É fazer, desculpa aqui está errado, tá, gente? É fazer, então, a transcrição, como muitos escreveram, tá? E o RNA, se ele faz a transcrição, é para posteriormente fazer o quê? Síntese de proteína.
Gente, aqui eu quis escrever DNA mesmo, tá? DNA é replicação, enquanto RNA é síntese de proteína. E para o RNA ele tem que ser transcrito e depois ser traduzido, tá? Então, esses três, então essas três diferenças aqui está dentro da composição, da estrutura e da função, então, bem tranquilo, tá? Bom, essa segunda que eu falei que tinha um valor mais alto, de A até E, e cada uma valeria 5. Então, as primeiras, principalmente aqui, gente, era para tirar de letra e ganhar esses 5 tranquilo, né? Esse 0, 5. Então, dei para vocês um filamento aqui em cima, tá? E pedi o quê? Para que vocês fizessem, então, o processo de duplicação nessa fita aqui, ó. Vamos supor, tinha 2 fitas, mas eu vou fazer eu quero a replicação, né? Ou a duplicação. Então, o que que acontece? Vamos fazer a replicação dela. Então, se eu sei que as bases nitrogenadas para DNA, se eu estou pedindo duplicação, replicação, eu estou falando de DNA. DNA, portanto, tem bases nitrogenadas adenina, citosina, guanina e timina. Não pode ter U aqui de maneira alguma, tá? Então, é só emparelhar. T com A com T, G com C e C e G com C, G com C e C com G, tá? Então, era isso, ó. Só um pouquinho, gente. Magrão, desce. Um cachorrinho subindo aqui, gente. Bom, então o que que acontece? Era só parear, tá? E aqui, ao mesmo tempo, se vocês seguissem aqui esses espaçamentos, ó, não tinha problema algum. Oi, Magrão. Não tinha problema algum aqui que não ia ficar misturado, tá, gente? Bom, a segunda, a letra B, então, utilizar o filamento produzido na resposta anterior, se eu quero o que foi produzido, eu quero esse que foi feito por vocês, né? Esse aqui teria que usar, é o que foi produzido na resposta anterior. Então, o que que vocês vão fazer com ele? Vai produzir, através desse aqui, um filamento correspondente, utilizando agora o processo de transcrição. Então, eu tenho um filamento de DNA, onde eu vou, então, passar aqui com a RNA polimerase para ler esse pequeno pedacinho aqui de filamento, que é um gene, né? E vou transcrever. Se eu vou fazer a transcrição, gente, aí agora é RNA e aí é que eu vou ter que tomar cuidado com os pares, porque no lugar do T eu vou ter o quê? O U. Em vez de timina, eu vou ter que ter uracila, então, tá? Então, se eu tenho lá em cima um A, quem vai fazer a timina vai ser trocada pela uracila, né? Se eu tenho um A, vai fazer o U com par. Se eu tenho um T, eu vou ter o A que vai fazer par agora, né? Se eu tenho C, o G continua igual, né? A aqui de novo vai ser o U, em vez de quem vai parear, né? Agora, fazendo transcrição com A, não é mais o T, porque eu estou fazendo transcrição e não replicação, tá? Então, a gente vai colocar lá, onde tem A, põe U, onde tem T, põe A, onde põe C, onde tem C, põe o G, e onde tem G, eu ponho o C. Feito aqui, gente, tá feito. Vocês vão trabalhar com isso aqui agora até o final lá, tá? Feito, separadinho, ó, feito ali corzinha meio diferente para os olhos, né, não misturar nada, porque infelizmente eu encontrei aqui respostas aqui que literalmente causaram a maior mutação nesse pequeno filamento aqui que eu mandei, tá? Mutação aqui que houve, né, adição de
de bases nitrogenadas aqui, que foi um caos, se tornou um caos verdadeiro, tá? Bom, a letra C deu o nome, né? Um pouquinho aqui para esclarecer o que vocês estavam fazendo, deu o nome e explica o que é processamento do pré-RNA e onde ele ocorre. Bom, é para dar um nome primeiro. Viram aqui? Deu nome. Qual é o nome desse processamento do RNA? Sendo que ele, quando ele é produzido, gente, ele, às vezes, existem algumas bases aqui, algumas sequências que, às vezes, não deveriam estar aqui, né? Então, são os introns e os exons, então, tá? Então, um nome que o processamento aí, o do RNA, o pré-RNA ou o imaturo, né? Ele vai passar pelo processo de splice. Splicing tinha que estar descrito na resposta, tá? Então, ele passa pelo processo de splicing, ao qual esse filamento, então, do pré-RNA, ele contém, então, regiões codificantes, que são os exons, e não codificantes, que são os introns. O que acontece? Então, essa enzima aqui, né, através do splice, os espliciosomos, eles vão fazer a retirada desses introns aqui. Então, retira esses introns e depois junta todos os exons. Juntando todos os exons, aí sim eu tenho o RNA mensageiro maduro e pronto, então, para ir para o citoplasma. Mas onde acontece esse processo? Esse processo ainda ocorre no núcleo. Então, deu nome é splicing, explique o processo. Era isso aqui que tinha que explicar, que existe regiões codificantes e não codificantes, que são exons e introns, e que depois, então, isso acontece onde? No núcleo, gente. Então, tinha que estar tudo isso aqui informado, tá? Então, teve gente que não colocou isso aqui, explicou ou mais ou menos, ou explicou muito bem isso aqui, explicou onde ocorre, ou falava de splice, falava do processamento, mas não falava onde ele ocorria. Falava que, após esse processo, ele vai para o citoplasma. Tudo bem, mas onde ocorreu o processo anterior? Não colocou. Ou então, de repente, falava, passa por um processo de maturação. Pronto. Eu sei que tem que passar por um processo de maturação, mas qual é esse processo? É o processo de retirada de regiões não codificantes e junção das regiões codificantes, então, que são os exons, tá? Então, era essa a resposta. Dependendo da quantidade que respondeu, vocês sabem que a gente avalia e vê o que dá para extrair daqui de resposta. É lógico que, só porque às vezes não colocou splice, é lógico que eu não coloquei que está errado. Mas tinha essas três condições aqui que tinha que fazer. Dar o nome, né? Explicar o processo e dizer onde ele ocorre. Então, eram três coisas que tinha que estar dentro da resposta e uma resposta bem curtinha para fazer, tá? Aí voltamos de novo à letra D. A partir do filamento formado na questão B, gente. Então, olha lá. A B aqui, o que vocês fizeram? Vocês fizeram a transcrição. Então, era pegar esse filamento aqui e trazer ele para cá, tá? Trazer ele para cá. O que eu estava pedindo? Use cores diferentes para separar esses códons, então, né? Para dividir essas sequências de base, para trazer para vocês, então, realmente separar para não errar a questão seguinte. E tudo bem, teve gente que não coloriu, mas se achou melhor não colorir, tudo bem, tá? Então, era trazer simplesmente elas aqui e colorir igualzinho o prezinho, tá? Colorir. Pronto, de graça, gente. Já ganhava 0,5 aqui. Bom, e aqui a letra E, por fim, era o quê? Consultar o material dado abaixo, eu ia colocar a tabela, tá, gente?
e acabei não colocando para não poluir muito, porque eu sei que era fácil de vocês também conseguir a tabela. Ou outro local de pesquisa, determine os aminoácidos que serão adicionados para todos os códons formados em D, que é esse aqui. Então, formou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 códons. Vocês iam ver, então, que aminoácido vocês iam colocar para esse, para esse, para esse, para esse, e assim por diante. Isso aqui de ocorrer, né, a adição dos aminoácidos aqui é durante a tradução lá no citoplasma. Então, já está traduzindo esse filamento. Manda, só um pouquinho, gente. Tira o magrão, ele está chorando. Então, gente, aqui era trazer o filamento para cá, né? Olhar a tabelinha e ver o quê? O que que é o AG? O que que é o AG, gente? Eu deixei em cinza aqui, ó, o AG, o AA e o GU, porque eles são códons de parada ou stop códon, né? Aí depois o que acontece, ó? Aí eu vim aqui pelas cores. O cal, o que que é? Histidina. GCC, quem que é? Alanina. Quem que é o gal? Gal é o ácido aspartico. O GU, Hugo, é cisteína. Aí eu só tirei. Podia colocar o AG aqui primeiro, professor, e colocar aquela stop codon? Claro que podia. Mas é porque eu perguntei o quê, ó? Durante o processo de tradução, informe se houve a ocorrência, era para vocês colocar os nomes, se houve a ocorrência de outros códons que não codificaram aminoácido. Quais são eles, né? E o que significam? Por isso que era para pegar esse aqui, ó, o AG, o AA e o GA. O que que acontece? Sim, foram encontrados 3 códigos, que são esses, que significam o quê? Parada, ou o stop códon, né? Aqui, gente, teve gente colocando, trocando letra, tá? Então, aí depois, qualquer coisa, quem quiser, eu envio. Se estiver com dúvida da nota, eu mando a prova. Só que me peça por WhatsApp, que eu mando a prova e você vai conferir. Não vou ficar mandando no e-mail para todo mundo, abrir de todo mundo, que eu acho meio chato. Mas quem tiver dúvida em relação à correção da sua prova, é só me enviar a mensagem que eu mando a sua cópia, tá? Aqui, ó, deixa eu só parar e interromper aqui um pouco, gente, e abrir isso aqui, quer ver? Isso aqui que eu separei. Que são algumas respostas de alguns dos colegas de vocês, ó, né? Que estava perfeita as respostas, tá, gente? Explicando o DNA aqui certinho e depois eu que colori aqui de verde, verde e amarelo para separar, tá? Tem tudo, ó, tudo aqui dentro aqui, ó. Citosina, timina, armazena material genético, açúcar desoxirribose e são encontrados no núcleo e tem 2 filamentos de nucleotídeo. Tá tudo aqui. Aqui é RNA, mesma coisa, açúcar ribose, adenina, uracila, responsável por transcrição, né? Tá no núcleo da célula, faz síntese de proteína e a estrutura é um filamento de nucleotídeo. Tá tudo aqui, tudo, tá? Em relação a 2, aquela letra E, olha a confusão aqui, ó. Por fim, colocaram UAG metionina. Gente, vou deixar uma tabela aqui, UAG, né? Se a gente procurar UAG, o A e o G, o que está dizendo aqui? Stop codon. Então, é um código de parada. Então, não tem por que confundir. Era olhar as letrinhas lá e olhar aqui, tá? Não é porque a gente falou que na hora da tradução precisa ter uma metionina. A gente não está produzindo uma proteína aqui, a gente está só simulando, né? Vendo vocês fazerem isso, tá? Então, por isso que não tinha que estar aqui, tá bom? Então, por isso que muitas vezes erraram, ou sei lá, quiseram fazer alguma coisa. E muitas vezes responderam até mais ou menos aqui, e depois
não falam quais eram os stop códons e nem falam o que significa, né? Então, era separar os stop códons e dizer o que significa, tá? Aqui abaixo, uma outra, de outro colega de vocês aí, o que é uma resposta bem feita, bem escrita, deixei os vermelhos tudo aqui, olha. Então, muito bem feito, separado, a pessoa com certeza não teve dificuldade. E aqui na C, olha, tudo colocadinho, ó. Renan é formado por regiões codificantes e não codificantes, seu processamento passa por splice, onde são retirados por enzima espleciosomos no núcleo e depois migram para o citoplasma. Em processamento ocorre o quê? Eliminação de introns e ligação de exos. Pronto, fez tudo. Em pouca coisa, três filinhas aqui, fez tudo e falou tudo, tá? Aí fez aqui, perfeito, e depois mandou aqui, ó. Tudo aqui, escreveu na frente, não fez em seguida, mas ótimo, tranquilo para saber o que fez, e depois respondeu lá o que significa. Houve ocorrência de 3 códons, citou quais zeros, e essas trincas são usadas como ponto e dizem a célula onde termina a codificação da proteína. Perfeito, gente. Perfeito, perfeito, perfeito. E pronto, né? Vamos voltar, então, lá para o gabarito, tá? Em relação a verdadeiro ou falso, tá, gente? Falso não justificou, que eu falei que era muito simples. Olha aqui, gente, com poucas palavras, então, justificava, tá? Não sei o que aconteceu por não justificar, e se não justifica, está errado, tá? Então, primeiro V, aqui, podemos concluir que a carga cromossomial ao final da meiose se reduz para 2? Claro que não. A gente precisa de um N, né? Porque meiose é célula, então, gamética. Eu preciso que tenha número reduzido. Será N. Pronto, acabou. Na metáfase, os cromossomos, máximo grau de espiralização, sim. Condensação disposta na região equatorial, sim. Da célula, ligados à fibra do quiasma? Imagina, lógico que não. Ligados à fibra do fuso, tá? Então, era falso. Prófase da meiose 1 ser dividida em etapas, sendo elas papá, 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 papá. Faltou quem, gente? Faltou paquíteno. Só ir lá na aula, tá tudo escritinho lá no arquivo, tá? Crossing over ocorre na subfase do paquíteno? Sim. Em apenas uma das cromátides irmãs? Lógico. Tem o cromossomo, que ele está duplicado em 2 cromátides, e depois tem outro cromossomo do lado com 2 cromátides. Uma cromátide vai relar na outra cromátide que está do lado e vai fazer, então, essa troca de material genético, tá? No crossing over ocorre a fusão de material proveniente de espécies diferentes? Lógico que não. Eu nunca vi gato e cachorro, né? Material genético deles baterem. Nem de cavalo com boi ou por aí, imagina, né? De ser humano com animal, tá, gente? Então, é claro que tem que haver, então, o crossing over, ele acontece entre cromossomos de espécies iguais. Pode botar cromossomo lá de vaca com boi junto, ou de ser humano com macaco, que não vai, não bate, é diferente, tá? Apesar de muitas vezes ser mínima a diferença em toda a molécula genética, que vocês sabem que nós somos quase que 100% parecido com de alguns símios, né, de alguns macacos, mas que não é igual e não adianta, gente, tá? Aí, verdadeiro, aqui vou mais nas falsas, tá, gente? A ocorrência da falha de fatores na regulação da checagem durante a intérfase, né, pode fazer com que durante a meiose sejam geradas células que podem gerar células anormais e causar câncer. Claro que é falsa, gente. Meiose, olha lá, né? É na mitose pode causar, mas na meiose não. Meiose é coisa de célula,
divisão, então, de células gaméticas, tá, gente? Isso aqui, se ocorre uma falta de regulação, de checagem na meiose, ela pode dar outro tipo de coisa, mas não câncer, tá? Câncer é só em célula somática. E célula somática que vai fazer mitose, tá? E a última, as proteínas aqui de checagem, né? São as ciclinas, estava certo então, tá? Vamos pelos... Bom, aqui, observe, era para fazer o pareamento, gente. Só ver quais dessas alternativas o pareamento entre as bases nitrogenadas estavam corretas. Só ver o que tinha C com G e A com T, ou vice-versa de cada um. Escolheu, se eu não me engano, é a A, né? Então, estava certinho, tá? Figura aqui, ó, seguir representar o fragmento do ácido nucleico, quer saber onde estão esses números, o que significam esses números. Então, aqui é lógico, são os fosfatos, né, que vão fazer essa ligação aqui com o açúcar, né, que é a pentose aqui, e depois 3 e 4 são representados o quê? As bases nitrogenadas, tá? Então, citosina, guanina e guanina com citosina, tá? Aqui, para escolher, olha, então, associações, a composição dos ácidos nucleicos, e você tinha que ver em relação à estrutura, composição e função, então, tá? Dessas moléculas. Então, se eu tenho lá dupla hélice, eu só posso estar falando de DNA, né, gente? Então, DNA são características, ó, do ácido ribonucleico, tá, gente? Então, tem que estar olhando aqui, ó. Eu quero o quê? Ribonucleico, então eu quero saber de RNA, tá? Então, é a 2,1A. 2,1A é cadeia simples. Então, RNA, que é o ácido ribonucleico, ele é de cadeia simples, então já vou pegar o 2. Pronto. Sei que ele é cadeia simples, já é o 2. O que eu vou ignorar, gente? Ignora o C e o D, porque tá vindo um aqui e um é dupla hélice. Não olha mais para esse, tá? Bom, depois o que vem? Presença de uracilo ou presença de timina? Se eu estou falando de ácido no ribonucleico, é lógico que é uracila. Então, é 2, 1. 2, 1, tá? Em relação a ácido nucleico, ribonucleico, eu quero a função. E a gente sabe que é a síntese de proteína, né? É para fazer isso, então, que nós temos o ácido ribonucleico, então. E vai para o A, então, que é relacionado a esse. 3, 2. Aqui são as etapas, né, gente? Então, era só olhar, ó, transcrição ocorrendo em um filamento, né? Na etapa 1, a enzima RNA polimerase se liga à região promotora do gene, né? Dando início ao processo de transcrição. Transcreve um gene, então, tá? Então, transcreve a partir lá do DNA, escolhe um pedacinho do gene e transcreve o pré-renan. 2. Na etapa 2, que ocorre no citoplasma, a 2 aqui. Isso, pré-renan. 1. Na etapa 2, que ocorre no citoplasma, o pré-renan sofre alterações que incluem a retirada de introns. Só por falar que o pré-renan, ele sofre alteração e é lá no citoplasma, pronto, esquece, já não é verdadeiro, porque o pré-renan, ele sofre alterações ainda dentro do núcleo, gente, tá? E depois a fase 3, a etapa 3, perguntando. Na etapa 3, olha que aqui, né, tá vindo esse RNA mensageiro para cá. Se ele tá pronto, ele não é mais pré, é o RNA mensageiro maduro. E saiu, foi para o citoplasma. Então, na etapa 3, realizada no citoplasma, sim, o RNA mensageiro será, então, traduzido em peptídeo. Perfeito.
Então, 1 e 3 apenas, tá? Aqui as continhas, acho que a maioria acertou. E aqui essa daqui, gente, pode ser nova, mas é muito fácil de entender, desde que, né, vocês voltassem para as aulas e vissem a relação, então, que tem isso aqui com as nossas aulas. A reação em cadeia polimerase, que é o PCR, tá, gente? Tem sido ferramenta aliada à medicina na pesquisa de diagnóstico e monitoramento de diferentes tipos de doenças. Também é uma ferramenta utilizada para determinação de características genéticas individuais e em análises forenses. Dentre as etapas do PCR existem a desnaturação, o anelamento e a extensão. Dessa forma, sabemos que a dupla hélice, isso é o DNA, né, é estabilizada por ligações de hidrogênio, duas entre adenina e timina, e entre as bases guanina e citosina, 3 ligações de hidrogênio. Lembra que quando a gente começou a explicar a estrutura, a gente falava A com o T tem 2 pontes de hidrogênio, enquanto C com G tem 3 pontes de hidrogênio. Essas pontes servem de atração entre os 2 filamentos, né? Para que ela, então, fique as duas ligadas, tá? E eu expliquei que a ligação entre adenina e timina, que são 2 pontes de hidrogênio, são mais frágeis. Portanto, quem dava maior força para essa molécula ficar unida, né, em 2 filamentos, é guanina e citosina. Então, olha lá, sabendo que as ligações de hidrogênio entre diferentes bases nitrogenadas são desfeitas pelo aumento da temperatura, enquanto ocorre o processo de desnaturação, né, durante o PCR, observe os filamentos dados abaixo e responda quais filamentos sofrerá desnaturação com a maior rapidez. Desnaturar, ela vai se abrir. E se eu tenho ligações que são mais frágeis, quando eu tenho mais bases nitrogenadas, adenina e timina, é claro que eu tenho que procurar o filamento que tem mais adenina e timina. É essa que vai, então, primeiro desnaturar. Então, é claro, aqui, se eu não me engano, acho que é o A mesmo, que tem muito mais As e Ts do que o restante dos outros filamentos aqui, tá? Isso daqui são os filamentos complementares, tá, gente? Então, até coloquei aqui, ó, pontes de hidrogênio A com T são 2 ligações, enquanto C com G são 3. Então, onde eu tenho o maior número de bases nitrogenadas com pontes mais fracas, é claro que é ele que vai desnaturar primeiro, tá? Aqui, olha, para dizer quais são, então, essas etapas que ocorrem, né? Então, é lógico, DNA, olha, ele faz a replicação, né? Então, DNA para DNA, então, no 1 está acontecendo o quê? Duplicando. DNA novo, né? Duplicando. Quando vai para a fase 2, eu já tenho o quê? RNA a partir do DNA. Então, é transcrição. E, por fim, tenho a fase 3, proteína. Então, se houve a transcrição e o RNA continua para lá, é porque houve a tradução, portanto, do filamento. Aqui, mutações, né? Era para escolher, ó. Mutações ocorrem em células somáticas, né? As mutações podem ocorrer tanto em células somáticas como em células germinativas. Sim, mutações podem, tá? A gente não está falando de câncer aqui, tá, gente? Câncer também pode ser, mas ele é induzido e em células durante a mitose, né? Que a gente falou e tudo mais, né? Então, nas células somáticas. E as outras mutações que podem ocorrer em células germinativas, a gente já viu lá,
que tem mutação por translocação, por adição, por infinidades, né? No cromossomo lá, que pode haver até trissomias e tudo mais, tá? Somente as mutações ocorridas em células somáticas poderão produzir alterações transmitidas à sua descendência, independente do seu sistema reprodutivo. Gente, tudo que ocorrer de mutação em células somáticas do corpo não são transmitidas geneticamente, tá, gente? Isso acontece somente naquele indivíduo que está ocorrendo a mutação, tá? Células somáticas do corpo não são passados para descendência. Apenas as mutações que atingem as células germinativas da espécie humana podem ser transmitidas a descendentes. Sim. As mutações não podem ser espontâneas. Claro que pode acontecer, sim. Um monte de erros lá, né? Em checagem, um monte de coisa. Isso pode acontecer espontânea, sim. A gente explicou que elas podem ser induzidas e também espontâneas, tá, gente? Então, já paro por aqui. As mutações são fatores importantes na promoção da variabilidade genética para a evolução da espécie? Claro, isso estava escrito no nosso material de aula, tá? Então, era só escolher as letrinhas. A 12, biologicamente, as mutações são alterações ocorridas no DNA e sabemos que as mutações podem ser de ordem gênica, espontânea ou induzidas, né? Gênica, espontânea ou induzidas, ou cromossômica ainda. A mutação é um tipo de alteração que pode ocorrer na sequência de DNA de um gene ou afetar os cromossomos como um todo, seja inteiro ou em partes deles, né? O esquema a seguir representa alteração estrutural, na estrutura, gente, não é no número nem nada, na estrutura desse cromossomo, né? De um cromossomo que a gente pegou ali, que a gente sabe que tem um monte de fragmentos de genes ali, que significam genes, né? Tem genes dentro dele. E que serve de exemplo para o fenômeno denominado, tenho aqui um cromossomo, gente, A, B, C, que tem um monte de gene, tem o gene A, o B, o C, o D, que vai até o H, tá? Aí depois segue aqui, o que acontece? Isso aqui é como se pensássemos numa replicação. O DNA está replicando e, de repente, o que ocorre? Ocorre, então, que, olha lá, como que está rompido o F aqui, tá? Então, nesse segmento onde a gente tinha o GNF, o que aconteceu no final que aconteceu essa replicação? O que aconteceu com esse cromossomo? Ficou sem o F, gente, ó. Tem o A, B, C, D, E, do E pula para o G e para o H. O que aconteceu com isso aqui? Foi duplicação? Lógico que não. Se fosse duplicação, eu teria 2 Fs. Se fosse uma translocação, eu teria o F saindo daqui e vindo para o meio do A e o B, entre o B e o C, entre o C e o D, ou entre o G e o H, ou depois do H, mas não sendo deletado. É deleção, gente. Então, eu tive a deleção, então, de um gene desse cromossomo, tá? Então, bem fácil. Olha lá, ó. Saiu daqui e esse cromossomo ficou desse jeito, ele saiu embora. Então, o cromossomo ficando assim, sem esse segmento de gene F, é uma deleção, então. Aqui, gente, muito fácil, era para apresentar, então, quais cariótipos aí, olhar desses dois indivíduos aí diferentes e falar, então, qual seria esses cariótipos dessas pessoas. Então, olha, apresenta síndrome de Down e de Klinefelter, respectivamente, tá? Eu já estou terminando. E aqui, gente, mostrar, então, onde existe, então, durante a intérfase, né, que é esse ciclo aqui, então, onde existe
esse momento da intérfase verifica que a quantidade de DNA na célula se duplica, né? Então, tá falando ali, entre prófase e anáfase da mitose, entre as fases G1 e G2 do ciclo celular na fase S. Então, mostrar onde que a quantidade de DNA era, então, duplicada, que havia duplicação, então, porque precisa passar por essa intérfase toda para chegar aqui no final da G2, então, essa célula passar por mitose e ter DNA suficiente para dividir entre duas células filhas, então, tá? Então, era essa a questão, tá bom? Bom, pessoal, era essa, então, a revisão que é, né, da vista de prova que a gente tinha feito. Se ficar ainda alguma dúvida com vocês, é só me contactar, então, tá? Obrigada, até mais, pessoal.